Senhor, amados, amadas. Primeiramente, eu gostaria de deixar um versículo aqui que Deus vem falando comigo desde pequeno, que está em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. Eu venho relatar, irmãos, um testemunho de louvor sobre a minha vida, um testemunho de restauração sobre a minha vida. Quando eu tinha 9 anos, eu conheci a palavra do Senhor. E ali com 9 anos, eu escutei pela primeira vez Deus falando comigo. Eu não entendia muito bem o que eu estava sentindo, mas eu sabia que era uma coisa boa, uma coisa gostosa no meu coração. E Deus vinha falando: você é uma joia preciosa da minha coroa e eu vou te guardar. Então, a partir daí, eu continuei desde pequena na igreja. Com 12 anos, eu desci as águas do Santo Batismo. Com 13 anos, eu fui batizada com o Espírito Santo. E nesse dia que eu fui batizada com o Espírito Santo, o Senhor me trouxe essa promessa do tempo. Eu estava passando ali pelo meu primeiro deserto, com apenas 13 anos, sobre a minha família. Mas no caso ali, eu pensava que era meu pai e minha mãe, que estavam passando por uma separação, por um divórcio. Eu estava muito agoniada. Então eu fui para a igreja, pedi a palavra do Senhor e Ele me trouxe essa palavra, que tudo tinha seu tempo e que na hora certa tudo ia acontecer. Naquele momento ali, Deus tocou fortemente o meu coração e eu fui batizada com o Espírito Santo. Só que, no entanto, eu orei a Deus pedindo a palavra sobre a minha família. E aí a gente vai ver no decorrer do testemunho como o trabalhar de Deus é maravilhoso. Os dias se passaram, eu fui ficando mais fraca na fé, porque além da crise ali familiar, eu era sozinha na minha casa, era só eu de crente. Eu estava entrando na fase da adolescência, deixei me levar por amizades, me deixei levar pela dor e acabei abandonando a igreja. Fui para o mundo e aí eu pensava, aquela palavra não foi para mim, né? Porque o tempo passou, o meu pai se casou, a minha mãe se casou, o tempo foi passando e nada aconteceu. E eu fui para o mundo, eu fui viver tudo aquilo de ruim que o mundo tinha para me oferecer. Só que em todos os momentos que eu estava ali, eu sentia aquela voz falando comigo. E muitas vezes a gente pensa, é, é minha consciência, mas não, era o Espírito Santo falando. Você sabe que você está fazendo isso errado. Você sabe que aqui não é o teu lugar. Mas mesmo assim eu continuava ali em pecado. E o tempo foi passando e eu continuei no pecado, sabendo o lugar certo. E muitas vezes Deus falava comigo, eu passava em frente à igreja e eu sentia vontade de voltar. Eu sentia saudade dos hinos, dos testemunhos, da palavra. Mas meu coração estava tão endurecido que eu não voltava. E o tempo passou, eu me casei, tive meus 2 filhos. E aí, acabou que aconteceu que por um problema de depressão, eu voltei para a igreja. Voltei junto com meu esposo. Meu esposo aceitou Jesus. E ali a gente começou uma batalha muito grande contra o inimigo. Só que eu não voltei verdadeiramente para Jesus. Eu voltei apenas o meu corpo para Jesus. Eu não tinha voltado o meu espírito, o meu coração. Eu achava que eu era crente, mas não, eu apenas ia na igreja. E foi passando tudo isso, as brechas foi aumentando, o inimigo entrou na minha família, destruiu o meu lar, fechou os meus olhos e eu abandonei a minha casa, peguei meus filhos e fui embora. Decidi deixar meu esposo para trás. E então fui viver novamente aquela vida de ilusão, que eu achava que eu ia ter alegria. Saía, ia para as bagunças do mundo, chegava em casa, voltava a solidão, voltava a tristeza. Me embebedava, chegava em casa, voltava a solidão, voltava a tristeza. Tinha sempre um grande vazio, uma grande dor. Tinha sempre isso dentro de mim, uma coisa que nunca sarava. Era remédio para dormir todos os dias.
eu nunca tinha paz de verdade, nunca. E às vezes na rua da minha casa, aqui tem a igreja onde eu frequento hoje, eu passava em frente a essa igreja com meus filhos, e os meus filhos falavam, mamãe, vamos para a igreja? Tô com tanta vontade de ir para a igreja. E eu ergui a cabeça e segui em frente. Então, depois de um ano que eu deixei a minha casa, o Senhor abriu os meus olhos. O Senhor, com a misericórdia dele, fez as minhas escamas dos meus olhos caírem. E eu comecei a entender o que o Deus queria para minha vida. E eu comecei a ver que eu tinha que lutar pela minha família, pelos meus filhos, pelo meu esposo. Aí vocês vêm pensando, né, meus irmãos? Depois de um ano, você que abandonou o teu lar, é lógico que no princípio eu fiquei muito confusa. Eu falava para Deus, irmãos, foi do dia para a noite mesmo, tá? Literalmente do dia para a noite. Eu falava para Deus, Deus, por que que eu tô sentindo esse sentimento pelo meu esposo? Eu não amo mais ele. Por que que eu tô sentindo isso? Por que que eu tô sentindo isso? Então Deus me despertou. E um dia eu lembrei que tinha culto. Depois de tanto tempo, tinha culto aqui na rua da minha casa. Então eu me arrumei ali aos prantos, arrumei meus filhos, peguei a minha Bíblia, a minha harpa que estava ali no rack, até empoeirado, que já tinha mais de ano que eu não mexia, e resolvi ir para a igreja. Só lembrando que eu fui atrás do meu esposo, né, nesse período, e ele simplesmente não falou que não queria mais, que já tinha começado um novo relacionamento e que era para mim levar a minha vida. E ele, porque ele lutou por mim durante um ano, né? Ele orou por mim, ele falava para mim que Deus ia trocar o meu coração, que ia colocar um coração de carne, que eu ia ver que era a nossa família tinha que ficar junta. E eu ria dele quando ele falava isso, sabe? Eu às vezes eu até brigava, ficava nervosa. E realmente Deus fez isso. E realmente Deus fez isso. Só que o trabalhar de Deus é diferente do nosso, né? Então, naquele dia, depois de muitas palavras duras do meu esposo, eu me arrumei, fui para a igreja. Eu subi aqui a subidinha da minha casa como se eu tivesse me arrastando. Por fora eu estava caminhando normal, mas por dentro a dor que eu sentia era assim como eu tivesse me arrastando ali, sabe? E minhas virilhas tudo arrastando ali no asfalto. Era a dor que eu sentia. Cheguei no culto e Deus falou grandiosamente comigo. E ele falou para mim a resposta de uma oração minha que eu tinha feito antes de eu sair de casa. Deus, é para mim desistir da minha família? Era uma conversa somente entre eu e Deus, mas ninguém tinha escutado. E lá naquela igreja, Deus me respondeu, não é para você desistir da sua família. E então começou o deserto. Aí eu fui começando a entender tudo o que eu tinha que fazer. Eu voltei para Deus, no princípio eu voltei para Deus por causa da minha família. E aí, com o passar dos dias, eu fui entendendo que não. Que Deus me trouxe para a igreja pela minha família, mas eu voltei foi para Ele. Ele usou da dor, da perca da minha família para mim voltar para Deus. E os dias foi passando, a luta foi aumentando e eu comecei a me inteirar mais com Deus, a orar, a ler a palavra, a buscar cada vez mais. Só que ainda não estava ainda certo, sabe? Não, parece que ainda faltava algo mais. Eu tinha que me entregar de verdade para Deus. Faltava uma restauração em mim. E então, numa noite que teve um culto aqui perto da minha casa, eu fui e naquela noite Deus me libertou. No outro dia eu já acordei diferente. Já tinha abandonado todos os meus vícios, as minhas vestes tinham sido trocadas, o meu falar tinha sido mudado e o Espírito Santo realmente me modificou. E num culto que teve à noite, um culto maravilhoso, com uma palavra muito linda, o pastor veio até mim depois de uma oração, somente eu e ele. E ele falou assim para mim, Deus não esqueceu de você. Deus está te olhando já tem muito tempo. E aquela palavra que ele te falou quando você ainda era pequena está se cumprindo agora em sua vida. E aí foi que eu entendi os planos de Deus para mim. Aquela oração que eu busquei sobre a minha família quando eu tinha 13 anos. E Deus veio me respondendo que tudo tinha seu tempo.
Era sobre a minha família de hoje, sobre meus filhos e meu esposo, que tudo teria o seu tempo. Tanto que o agir de Deus era maravilhoso. Ele já tinha um propósito para mim sobre o meu futuro quando eu tinha 13 anos. Ele já sabia que tudo isso seria enfrentado. E ele ia ter que usar pela dor para me trazer de volta para cumprir as promessas deles na minha vida. Então, desde então, Deus foi me restaurando, Deus foi me mudando, me transformando. E cada transformação dessa doía. Só que eu sentia o amparo de Deus. Eu sentia a mão de Deus em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Todas as vezes que eu me desesperava e chorava e clamava. No outro dia eu acordava com aquela paz que só Deus podia me dar. E Deus veio falando grandiosamente comigo todos esses dias. Tem 3 meses que eu estou nesse deserto, mas que eu me posicionei realmente tem 1 mês e meio que eu realmente me posicionei. Comecei com jejuns, comecei a me santificar perante Deus. E Deus já tem mudado muita coisa no meu esposo. Aquele homem que dizia que não dava certo mais, que agora ele estava vivendo outra vida. Já vem dizendo outras coisas, sabe? Que Deus vai agir, que na hora certa Deus vai trabalhar, que tudo tem o tempo de Deus. Então eu já vejo o agir de Deus. Aquele homem que às vezes nem me atendia, hoje em dia conversa comigo. Não é como a gente queria que fosse, mas já é o trabalhar de Deus agindo. Só que com tudo isso, com todo esse deserto, eu comecei a entender que para Deus restaurar o nosso casamento, primeiramente Ele restaura nós. Primeiramente Ele tinha que me mudar, Ele tinha que me transformar. Aí muitos irmãos podem estar pensando, mas por que que você não voltou pro teu esposo lá quando ele estava ainda lutando por você? Se eu tivesse voltado para ele naquela época, a gente já tinha se separado. Porque eu não era essa pessoa de hoje. Eu era tola. Eu era uma pessoa que só pensava que tudo era para mim na hora certa e no tempo certo meu. Era isso que eu pensava, no tempo certo meu. Eu queria para agora e que ele tinha que ser para já. E eu queria viver o mundo. Eu queria viver o mundo. E não era isso que Deus queria para mim. Então Deus fez deixou eu passar por toda essa dor para me transformar, para me trazer até aqui. Porque hoje eu falo, no dia que o Senhor trazer o meu esposo de volta para casa, eu vou estar pronta para recebê-lo. Porque hoje eu sei o que é ser uma esposa sábia. Hoje eu sei o que é ser uma mãe sábia. Hoje eu sou realmente uma serva de Deus. Hoje realmente eu sirvo a um Deus que onde tudo o que eu vou fazer, tudo, primeiramente eu coloco o meu joelho no chão, oro e peço a orientação de Deus, para depois eu fazer. Hoje eu levo a palavra de Deus às pessoas mais próximas e meu objetivo, eu sei que Deus vai me abençoar e levar para muitas outras pessoas também. Eu tento ajudar aquelas pessoas que estão passando pela mesma situação que eu. E o que eu quero fazer é isso, é ajudar o próximo, para não cair nesse mesmo mundo que eu caí. Para ir para Deus por amor e não ter que ir para Deus pela dor. Porque Deus, quando escolhe os teus escolhidos, os teus filhos, Ele traz. Ele chama, igual Ele me chama por amor, lá pequenininha ainda. Mas quando eles não vêm, quando eles teimam, endurecem o coração, Deus traz pela dor. Porque Deus quer seus filhos dentro da casa dele, louvando e adorando Ele. Então, às vezes a gente pode pensar, nossa, mas Deus vai trazer pela dor. Sim, Ele vai trazer pela dor porque Ele nos ama. E Ele quer a nossa salvação. E Ele traz a gente pela dor para chegar aos pés dele, nos derramar e Ele nos curar. E Ele cura, Ele cura. Ele tem uma mão tão misericordiosa que Ele cura. Deus ainda não restaurou meu casamento, mas eu creio que falta pouco. Eu creio que falta pouco. Deus está trabalhando, Deus está agindo. E eu confio demais. Eu confio muito no meu Deus. O Deus que eu sirvo é um Deus que pode tudo. E eu, pela honra e pela glória do meu Senhor, eu vou contar também o testemunho do meu casamento restaurado. E só para esclarecer, a gente não chegou a casar no papel. Só que é o propósito que eu fiz com Deus. Que no dia que Ele trazer o pai dos meus filhos para casa,
Nosso primeiro passo é ir até o cartório e nos casarmos. Nem que seja ali só eu e ele, a testemunha e Deus. Mas a gente vai lá. A gente vai lá e vai se casar. Esse é meu primeiro propósito. Então eu vim deixando esse testemunho para os irmãos, para as irmãs, para eles poderem, para a gente estar entendendo que a restauração não é só trazer o nosso esposo, nossa esposa de volta para casa, mas sim todo um trabalhar. Deus tem um trabalhar único para os irmãos verem no testemunho lá. Quando eu tinha 13 anos, Deus disse que tudo teria o teu tempo na minha vida. E hoje está aqui. E nesse deserto, sempre as palavras que mais Deus traz para mim é sobre a paciência. Tenha paciência, tenha paciência. Que sempre foi uma coisa que eu nunca tive. Eu nunca tive paciência. E Deus sempre vem falando para mim, tenha paciência, tenha paciência. Então Deus está trabalhando isso em mim, a minha paciência. Vamos nos santificar, vamos sim fazer jejum, vamos estar em oração, orar na madrugada, ir na igreja, ajudar o próximo, mas principalmente vamos amar a Deus sobre todas as coisas. Ele tem que ser o nosso único amor, único amor verdadeiro, é Ele. É para Ele que a gente tem que olhar, Ele tem que ser o centro da nossa vida. Eu agradeço a oportunidade. Que o nome do nosso Senhor seja sempre louvado.